Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terceiro Olho 777. Eu sou a Thaís, para quem não me conhece. Estou muito feliz de te ver aqui. Esse é um canal especial que fala muito sobre espiritualidade, ocultismo, leitura de oráculos e um tanto fora das caixinhas de religião. Então, é uma espiritualidade mais liberta, mais aberta. E eu já vou pedir para você curtir esse canal, olhar vídeos que a gente já tem, para você entender qual que é o propósito desse canal. Vou ficar muito feliz de saber que você ficou com a gente. Bom, que tema que a gente vai falar hoje, que é muito importante, né? E com essa globalização, as pessoas trabalhando aqui, home office ali, viajando aqui, a gente vai falar sobre os perigos de dormir fora de casa, de dormir em um hotel, de dormir até em casa de familiares, mas que a gente não percebe o que está acontecendo de fato com a gente. Às vezes a gente sai para se divertir, volta mais cansado. A gente às vezes faz viagens de trabalho e pega um hotel e não vê o passado histórico daquele hotel, o que aconteceu ali. Então, a gente vai falar sobre esse tema. É bem importante. Fique com a gente. Já vai curtindo o canal, tá bom? Separei alguns tópicos para a gente falar, meio que em sequência, para a gente conseguir construir um pensamento lógico sobre as coisas. Então vamos lá. Hoje, o que, que gera, né? A gente dormir fora de casa. Trabalho, eu sou obrigada a ir. É, familiares, às vezes até por um propósito ruim. E eu, às vezes, não acabo pensando como é a vida das pessoas que moram naquela casa, se eu for visitar alguém, ou num hotel, o que, que já passou ali, o que, que já aconteceu ali naquela suíte que eu estou alugando, enfim. Às vezes a gente acha que os perigos estão somente aonde as pessoas saem para namorar, né? Então, motéis, por exemplo, porque a gente sabe que tem os obsessores sexuais, que são aqueles, os súcubos e os íncubos, né? Então, a gente acha que eles só estão naquele lugar especificamente. Mas a gente tem vários tipos de obsessores e energias, formas, pensamentos que ficam impregnadas nas paredes das construções. Eu até coloquei alguns posts na comunidade, na aba comunidade, falando sobre isso recentemente. Então, são várias situações que a gente precisa pensar e entender que o plano espiritual, ele transita a todo momento. Então, quem tem visões, por exemplo, pode olhar aqui atrás de mim e ver várias pessoas passando que não são pessoas, e passando de parede em parede. Isso acontece de fato, e são várias formas. Então, o que eu venho pedir para que você, ao assistir esse vídeo, entenda é que você precisa abrir o seu pensamento, a sua mente, para entender que existem milhares de formas de obsessão e em vários lugares. Então, a gente vai falar um pouco disso aqui, tá bom? Bom, uma coisa muito importante a se entender: por que, que a gente sente mal quando a gente entra em algum lugar? Significa que a gente se sente acuado. Se a gente se sente acuado, significa que tem algo que aparenta ser mais forte que a gente, ou mais inteligente que a gente, e que talvez a gente não saiba lidar com aquilo. A nossa fisiologia, o nosso corpo, ele já sente isso, e esse amedrontamento que a gente sente é porque energeticamente a gente percebe que tem coisa forte ali. Por isso que eu digo que é muito importante não negligenciar esses sentidos, esses sinais. Se você sentiu alguma coisa, a intuição, ela não é uma coincidência. A intuição, ela é realmente um sinal muito inteligente do seu corpo, onde o plano espiritual fala contigo. É como se fosse uma linguagem muda de sinais, sem sinais visuais. Então é mais ou menos isso que acontece. Então, se você sentiu algo, é porque realmente a sua energia já chegou lá antes e ela já viu que realmente vai ser porrada. Então, entendam que às vezes os sinais eles chegam para gente
antes até mesmo de eu alugar um lugar. Por quê? Porque o tempo ele não é tão importante no plano espiritual. O tempo ele consegue. A gente está muito preso no tempo, mas o plano espiritual não. Então, se você precisa alugar uma suíte para você viajar, uma viagem de trabalho, e você já segue um padrão, eu vou pegar a mais barata, mais próxima, por exemplo. E essa suíte teve alguma coisa muito grave nela e que está impregnada na parede, por exemplo, e que vai te fazer algum mal, se você não for protegido para lá, o seu plano espiritual vai te dar uma intuição. E aí você vai imaginar a pior tragédia do mundo, quando na verdade era uma intuição, simplesmente não vá para esse lugar, vá para outro. Então, se você não consegue identificar esses sinais, você vai até pensar o pior do pior. Quando na verdade, às vezes, é para você simplesmente entender que não é ali o seu lugar. Qual é a importância? Tudo que você fizer de ações na sua vida, sempre pedir ao plano espiritual para te dar o melhor direcionamento. Eles vão sempre dar. A gente que precisa ouvir. Eles dão sempre, é a gente que não escuta. Então, é muito importante esse tipo de ação. Por quê? Todo lugar tem o ser dominante naquele lugar, o dono daquele lugar, espiritualmente falando. E se você se sentiu acuado por algo, uma intuição de algum lugar que você iria, significa que o dono daquele lugar já se mostrou para você energeticamente. Você tem certeza que você vai vir aqui? É aqui que você vai me encontrar. Então é basicamente isso. Todo lugar tem um dono. Então, se você, por exemplo, vai na casa de alguém e essa pessoa é muito triste, muito negativa, lá vão estar os obsessores, que provavelmente essa pessoa carrega há muitos anos. E que estão lá morando com ela, comendo com ela, chorando com ela, e assim vai, e potencializando tudo que ela sente. Provavelmente esses daí são os donos do lugar. Porque se a pessoa que mora ali não o expulsou, não é você que vai expulsar. Então, eles são os donos do lugar. Então, todo lugar tem um dono. Como que você gostaria de ser tratado quando alguém entrasse na sua casa? Uma pessoa entrando na sua casa seria entrando na sua casa, abrindo a geladeira, abrindo o armário, deitando na sua cama, você se sentiria como? Invisível, né? Você se sentiria como? Irado, totalmente irado. E quando a gente vai para um lugar sem a devida autorização, vamos dizer assim, sem proteção e autorização, é muito provável que a gente leve um grande problema para casa. Então é muito importante que você entenda que os lugares têm seus donos. Esses sinais têm a ver com os donos daquele lugar. A intuição tem a ver com isso. Bom, se eu entro na sua casa, o que eu deveria fazer? Pedir licença, né? Ter um mínimo de educação, energeticamente falando também. Lembrando que obsessores ou possíveis coisas que tenham em algum lugar são seres involuídos, né? Então, eles não estão na luz. Estão muito ligados ao que eles viveram aqui. Então, por mais que eles sejam invisíveis, o mínimo de educação para que você tenha o mínimo do respeito é muito importante. Então, você indo para algum lugar, sabendo se proteger, né? Estando próximo dos seus Exus, acendendo os seus Exus semanalmente, acendendo o seu anjo da guarda, falando com seus mentores, tendo a sua proteção própria, tendo um pensamento positivo muito alto, é muito difícil que ele faça essa obsessão em você. Talvez ele consiga, talvez não. Às vezes até uma pessoa com uma cabeça muito boa, por mais que ela não acredite em religião, por ser positiva, essa pessoa já evita esse tipo de coisa. Mas uma forma inteligente de você se esquivar
desse tipo de problema é aprender a todo lugar que você vai, pedir licença, mentalmente falando, e ter a sua proteção. Sempre pedir proteção para sair de casa. Então, o que, que eu faria? Peço sempre proteção para sair de casa, para meus guardiões, que eles estejam sempre comigo, que eles me protejam, que tudo dê certo. Da forma que você quiser falar do seu coração. E quando você entrar em algum lugar, eu peço licença ao donos desse lugar energético, do plano espiritual, os donos espirituais desse lugar, eu entro liberto e saio liberto daqui, eu respeito vossa presença. Simples assim, já ajuda demais, ajuda muito, porque você está tendo respeito, respeito gera respeito, você está se mantendo elevado, positivo, então é o mínimo que vai acontecer. Se você chega a algum lugar e você alugou aquele apartamento, né, ou aquela suíte, e você sentiu alguma coisa, se tiver, o primeiro passo que você deve conseguir resolver, se você sentiu já pesado e houver a possibilidade de trocar de quarto, troque. A partir daí, se não houver, precisa se proteger espiritualmente falando. Tenha sempre suas proteções acesas. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre isso. Mas tenha sempre seus protetores acesos, porque isso dá muita força para eles. Bom, outra coisa importante para falar, assim como a gente está falando que todo lugar tem seus protetores, né? Tem os seus donos ali. Então, um barzinho, ele vai ter o dono daquele barzinho, espiritualmente falando. Pode ser um obsessor? Claro. Pode ser um obsessor de bebida, de vícios, de jogatina? Pode ser sim. Depende de quem é o dono daquele lugar na terceira dimensão. Isso tudo é acordado. Eles estão convivendo juntos. Não é você que vai fazer essa mudança. Então, um grande problema que às vezes a gente tem é: não, eu vou chegar nesse quarto aqui, eu estou sentindo uma energia ruim, vou fazer uma oração, vou pedir um descarrego. Você está indo na casa daquele ser e ainda está fazendo uma oração para ele ir embora. Você acha que ele vai se irar ou não? Você consegue carregar a bronca? Então, essa é uma situação muito importante que você precisa entender. Vale a pena eu ir em um quarto, me sentir mal, falar, não, eu vou ficar aqui porque esse mundo é meu, eu sou da terceira dimensão, você não é, então você vai embora, sai daqui, mas aquela casa não é sua. Sua casa é outra coisa, né? A sua casa é você que é o dono da sua casa. Mas aonde não é o seu ambiente, lembre-se da história do vampiro, né? Quando você convida um vampiro para ir na sua casa, ele perde todos os poderes dele, né? Não é assim que a lenda conta, né? Então, se você convida um vampiro para entrar na sua casa, ele entra. Se você colocar, por exemplo, um espelho na frente dele, ele vai aparecer. Ele não vai ter poder nenhum, porque ele não está no ambiente dele. Ele foi convidado para entrar, ele está ali. Então, pense nessa mesma lógica quando você for visitar um local que está pesado e ficar lá e dormir lá, onde você se desprende do corpo para fazer suas viagens astrais. Visitar já é pesado, imagina dormir ali. Então, entenda que os sinais eles aparecem, eles acontecem. Entenda que você pense se você teria direito de tirar alguém da casa dele, que você não tem nada a ver com aquilo. Agora, na sua casa é outros 500. Na sua casa você tira, quem tiver que tirar, você tira. Mas ali é um pouco diferente. Então, pense muito bem nas orações que você fizer para aquele lugar. Se você estiver lá, faça oração para proteção sua, não para o lugar. Chame seus protetores. Não tem jeito, você tá ali? Eu chamo o meu Exu do meu lado, eu chamo minha pombagira do meu lado, meu anjo da guarda, esteja do meu lado aqui me protegendo. É você que está pedindo a proteção. Você não está pedindo descarrego do local. Cada um no seu quadrado, né? Mais ou menos assim. Então, eu achei muito importante falar sobre isso. Muitas pessoas viajam
a trabalho, muitas pessoas fazem viagens mesmo de lazer, né? E a gente não para pensar nisso. E a primeira coisa que a gente faz é, é uma oração. Mas com qual intenção essa oração? Para a gente, que é onde a gente tem todo o direito de fazer, ou para um ambiente que não tem nada a ver com a gente? Então, por favor, pensem nisso, porque isso nos ajuda a nos limpar e voltar para casa sem acompanhante, né? Espiritual negativo, ou nos ajuda a afundar muito, porque você pode voltar para casa com algo que mina a sua energia e você vai no médico, você não entende o que é, você vai às vezes em centros e não tem melhora. Por quê? Porque tem uns obsessores que, olha, não é, eu não acredito em sequência de passe resolvendo. Tem umas coisas que, então, como você às vezes, talvez você não tenha mediunidade para perceber isso, eu não tenho. Eu não tenho. O que eu procuro é fazer as minhas proteções. Nas leituras eu sinto muita energia, tenho visão, mas em um lugar eu não tenho visão. Eu tenho visão no jogo. Não sei se eu gostaria de ter visão, não, viu? Às vezes é melhor não ver. Porque se você se protege, você não precisa ver. Não precisa. Para se desestabilizar, às vezes é melhor não ver. Então, aprenda a fazer sua proteção. Se você quiser, coloque aqui nos comentários o que você falou, o que você entendeu sobre esse vídeo. E se você quer que eu faça um vídeo sobre proteção pessoal, eu posso fazer também, tá bom? Bom, eu desejo tudo de bom para vocês, desejo ter ajudado as pessoas que fazem esse tipo de viagem e que vocês consigam realmente voltar para casa de vocês libertos e que a casa de vocês tenha uma proteção maravilhosa. Seus Exus, seus protetores, seu anjo da guarda, mantenha sempre aceso na sua casa. Eles fazem a proteção de tudo que é seu e da sua vida. Tá bom? Bom, me fala o que você achou desse vídeo breve. Vou adorar ver os seus comentários. E, por favor, engaje o canal, vou ficar muito feliz, tá bom? Até o próximo vídeo.